Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre agressividade no autismo. Algumas pessoas referem o transtorno do espectro autístico por uma característica mais evidente relacionada à agressividade. Seriam crianças que respondem muito através da força, né? Tanto para avançar, né, no sentido de ir em direção a alguém mesmo, né, demonstrando raiva, irritação, quanto na repulsa, afastar. Então, chuta, empurra, né, sai de perto, a fuga, o movimento de fuga. Mas o que é mais importante, além da gente tipificar que traço de agressividade essa criança apresenta, é justamente compreender por que está presente. Primeiro, saber que não é toda criança no autismo que apresenta esse traço. Segundo, compreender que, para a maioria das crianças que não possuem uma linguagem estruturada, o traço da agressividade vai estar presente. Isso porque, quando eu não consigo me expressar e compreender as situações no meu ambiente, eu tenho um mecanismo de defesa natural, que é avançar ou fugir. Então, isso acontece para qualquer pessoa. Isso acontece até para nós adultos. Só que nós já temos uma linguagem estruturada para saber nos expressar de outra forma. Sem ser através da fuga, sair correndo, sem ser através do partir para cima, né? Do empurrar, do agredir essa pessoa. E se a gente for pensar de uma forma mais estratégica, quando eu não tenho uma capacidade oral, o meu corpo ele vai tentar se expressar, porque é da natureza humana a comunicação. Por mais que a gente perceba que no autismo esse traço comunicativo, oralidade, ele é bem mais difícil e muitas vezes quando presente ainda é falho, a gente tem que entender que se eu não tenho ele estruturado, ele vai acontecer de outra forma. Você precisa saber lidar com esse traço agressivo. Primeiro, entender as motivações, né, os gatilhos desse comportamento. E aí eu tenho um vídeo bacana para você que vai falar sobre essa análise de comportamento no autismo, onde vai te dar não só o mapeamento, mas como as estratégias mesmo de percepção dos gatilhos e dos reforçadores desse comportamento. Segundo, entender que quanto mais essa linguagem se desenvolver e estiver mais estruturada, vai ser mais fácil para essa criança substituir o comportamento pela fala. Terceiro, que mesmo que essa fala esteja a caminho de se estruturar e se desenvolvendo, como eu falei antes, não precisa ser uma criança no autismo para apresentar essas características, mas uma criança que ainda não tem uma linguagem desenvolvida, é preciso também se educar esse processo. Então, ensinar essa criança e mostrar por sinais evidentes, como eu costumo dizer, sinais sensíveis, de que ela não precisa desse tipo de comportamento, que ela pode utilizar de outro, que no caso é a linguagem oral, para demonstrar o que possa estar sendo esse gatilho, né? Sendo a motivação desse comportamento de repulsa ou de avanço, tá? E como que a gente faz isso? A gente contém a contenção, né? Sim, ela pode acontecer. Ela deve acontecer na maior parte dos casos. Mas a contenção, ela também é estratégica. Então, segurar a criança, ser firme, entenda. Não é apertar, né, estrangular o punho ou dar aquele beliscão. Ser firme é segurar com firmeza, segurar com a intenção de contenção. A gente até costuma falar, né, que no consultório o fonoaudiólogo ele desenvolve, o terapeuta de forma geral, né, que lida com a criança que tem esse tipo de comportamento, acaba desenvolvendo um reflexo meio que ninja, né? Porque a criança, ela se movimenta com essa intenção do avanço e a gente já contém. E isso acontece por quê? Porque a gente já observou, porque a gente já entendeu quais são alguns gatilhos, porque a gente sabe o que esperar do comportamento dessa criança. Então, antes de mais nada, tem que voltar naquele processo de observação, de entender esse perfil comportamental, para que até mesmo uma contenção, como eu disse antes, seja bem feita, bem aplicada,
para que não seja apenas uma repreensão. Entende que difere? A repreensão é um outro fator, então contenção, repreensão. Ah, mas a criança não presta atenção. Ah, mas ele mal me ouve. Ah, não se engane, a criança no autismo não é que ela não lhe escute, é que esse foco de atenção à fala ele não é bom. E observe bem, qualquer criança, quando ela vai ser repreendida, ela tende a um pequeno movimento de fuga, que seja não fazer um contato visual. Então é esperado que essa criança te dê sinais de que não está nem aí para o que você está falando. Mas a fala é necessária, porque ela é mais um marcador sensorial, é auditivo. Então precisa acontecer com uma fala também firme, curta, poucas palavras, não gostei. Para agora. Estou aqui. Entende? Pequenos termos de comando que você vai demonstrar à criança pelo tom de voz, pelas palavras em si, né? Pela forma como você aplica e o contexto em que você está falando isso, e junto com as tuas características corporais, que é da firmeza, que é da contenção do movimento, né? Enfim, então são mais sinais evidentes que a gente dá para essa criança para sinalizar ela que aquele comportamento não é permitido. Aquele comportamento não é o ideal, não é o esperado. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido alguns sinais aí da questão da agressividade no autismo, como você pode observar, ter uma ideia de como trabalhar esse traço comportamental para melhorar o manejo, né? Sem criar uma grande revolução, uma grande crise dentro de casa ou dentro do ambiente escolar. Se você gostou, não deixe de curtir, encaminhar para alguém que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Até uma próxima!